Você já se sentiu preso em um ciclo de ansiedade, onde parece que não importa o quanto você tente, o medo e a preocupação estão sempre à espreita? A verdade é que muitas pessoas vivem assim todos os dias, repetindo padrões que desgastam a mente, o corpo e a alma. Mas por que parece tão difícil escapar disso? Hoje vamos mergulhar profundamente no ciclo da ansiedade, entendendo por que ele existe, como ele é alimentado e, mais importante, como você pode começar a quebrá-lo. A ansiedade é mais do que apenas um sentimento temporário. Ela tem raízes profundas na nossa biologia, na nossa evolução e nos nossos hábitos modernos. Em tempos antigos, sentir ansiedade era uma resposta de sobrevivência. Se nossos ancestrais não estivessem constantemente alertas para os perigos ao redor, suas chances de sobreviver em um ambiente hostil eram mínimas. A ansiedade os preparava para lutar ou fugir diante de ameaças. Mas aqui está o problema. Hoje, os perigos não são mais predadores à espreita. Nossos predadores modernos são prazos apertados, contas a pagar, expectativas sociais, redes sociais e muitas vezes nossos próprios pensamentos. E embora esses desafios sejam diferentes, nossa resposta biológica é a mesma. Nosso cérebro continua funcionando como se ainda estivéssemos em uma selva, respondendo ao estresse com uma cascata de hormônios e sinais de alerta que acabam nos aprisionando em um ciclo vicioso. A ciência explica que quando sentimos ansiedade, nosso cérebro ativa o que chamamos de eixo HPA, o hipotálamo, a hipófise e as glândulas suprarrenais. Esse sistema libera cortisol, o hormônio do estresse, preparando o nosso corpo para a ação. Em pequenas doses, o cortisol pode nos ajudar a enfrentar um desafio, mas, quando estamos constantemente ansiosos, o cortisol começa a ter um efeito negativo. Ele prejudica nosso sono, nossa digestão, nosso sistema imunológico e, é claro, nosso bem-estar mental. O neurocientista Robert Sapolsky, conhecido por seus estudos sobre estresse, afirmou que os humanos são os únicos animais que podem gerar uma resposta de estresse apenas com pensamentos. Ou seja, enquanto outros animais só sentem estresse quando estão diante de uma ameaça real, nós, seres humanos, podemos sentir estresse e ansiedade simplesmente ao pensar sobre algo que ainda nem aconteceu ou que talvez nem aconteça. Essa habilidade única de imaginar cenários futuros é, ao mesmo tempo, nossa maior bênção e maldição. Por um lado, nos permite planejar, antecipar e resolver problemas, mas por outro, nos mantém presos em um ciclo de ansiedade sobre coisas que podem nem se concretizar. Essa ideia de viver no futuro, preso em uma constante antecipação do que pode dar errado, é algo que filósofos têm debatido há séculos. Sêneca, o filósofo estoico, disse: "Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade." Pense sobre isso. Quantas vezes você já passou horas, talvez dias, preocupado com algo que nunca se materializou? Quantas noites de sono você perdeu revivendo problemas que sequer existiam? E é exatamente isso que a ansiedade faz. Ela nos rouba o presente, nos afasta da realidade e nos mantém presos em um estado mental de antecipação. Na filosofia, essa é a ideia de que a mente está dividida. Uma parte de nós vive no agora, mas a outra, frequentemente a maior parte, está sempre no amanhã, no e se. Descartes, outro grande pensador, nos presenteou com a ideia do penso, logo existo. Mas no contexto da ansiedade, isso pode ser problemático. Pensar demais nos coloca em um ciclo de overthinking. A hiperatividade mental que, longe de nos trazer clareza, só nos afunda mais na confusão e na paralisia. Pensar é importante, mas quando o pensamento se torna descontrolado, ele nos domina em vez de nos libertar. Agora vamos entrar no conceito de hábito. Charles Duhigg, autor do livro O Poder do Hábito, explicou como os hábitos são formados no cérebro. O ciclo do hábito começa com uma deixa, algo que dispara a ação. Em seguida vem a rotina, a repetição do comportamento. E por fim, a recompensa, algo que nos faz sentir bem. No caso da ansiedade, o gatilho pode ser algo tão simples quanto uma notificação no celular, uma reunião no trabalho ou até mesmo uma conversa difícil que você sabe que terá. Sua rotina é o estado de preocupação constante, o overthinking. E no final, a recompensa, estranhamente, é um alívio temporário, porque a ansiedade, de certa forma, te dá uma sensação de controle, como se ao se preocupar, você estivesse se preparando para o pior. Mas o que acontece quando esse ciclo se repete várias vezes ao dia, todos os dias? Você reforça os caminhos neurais que fortalecem a ansiedade. Assim como um músculo que você exercita constantemente, a ansiedade se torna mais forte quanto mais você a pratica. O professor Joseph Ledoux, neurocientista, descreve esse fenômeno como um erro de previsão. Nosso cérebro espera constantemente por algo ruim, e assim fica preso em um estado de vigilância constante. Quanto mais reforçamos essa expectativa de que algo vai dar errado, mais o cérebro se adapta a esse padrão. E o que é pior, essa adaptação torna mais difícil a nossa capacidade de relaxar e se acalmar.
Além dos efeitos psicológicos, a ansiedade crônica deixa uma marca profunda no corpo. O aumento constante dos níveis de cortisol pode levar a uma série de problemas físicos, desde pressão alta, dores de cabeça, problemas digestivos, até doenças mais graves como doenças cardíacas. E não podemos esquecer o impacto no sono. Muitas pessoas ansiosas relatam dificuldades para adormecer ou acordam no meio da noite com pensamentos acelerados. É como se seu corpo estivesse sempre em modo de alerta, incapaz de relaxar completamente. E esse estado de hiperatividade constante prejudica a capacidade do corpo de se recuperar e regenerar. Aos poucos, o cansaço físico e emocional se acumula, resultando em exaustão total. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. A ciência nos mostra que, assim como o cérebro pode ser treinado para reforçar a ansiedade, ele também pode ser treinado para se acalmar. E a chave está na neuroplasticidade, a incrível capacidade do cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões neurais. Pequenas mudanças, feitas consistentemente ao longo do tempo, podem ter um impacto profundo. Nesse ponto, vale lembrar da frase do filósofo grego Aristóteles: "Nós somos aquilo que fazemos repetidamente." A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Isso também se aplica ao controle da ansiedade. É necessário criar novos hábitos, uma nova forma de pensar, uma nova forma de responder ao estresse. E isso não acontece da noite para o dia, é uma prática diária. E é aí que entra o MyDose. Nossa proposta é ajudar você a construir esses pequenos hábitos diários que podem reescrever o ciclo da ansiedade. Através de desafios práticos e orientações, nossa comunidade te apoia a implementar mudanças consistentes, tanto na mente quanto no corpo. Pequenos passos diários que, ao longo do tempo, podem fazer uma diferença gigantesca. Você não precisa enfrentar esse ciclo sozinho. A solução está em pequenas mudanças, dia após dia. E com a ajuda da comunidade MyDose, você vai encontrar o apoio que precisa para finalmente tomar o controle da sua mente e da sua vida. Ansiedade é um ciclo, mas ciclos podem ser quebrados. Não deixe que sua vida seja dominada pelo medo do que está por vir. O controle está nas suas mãos. Venha fazer parte da comunidade MyDose e descubra como, juntos, podemos transformar sua vida.